falando sobre um assunto tão sério, tão esquecido, negligenciado e pouco ensinado, não só nas igrejas, mas na nossa sociedade em si. É um assunto que, hoje em dia, é uma das principais causas da dissolução do casamento, onde traz muitas tristezas, dores, mágoas, ressentimentos, trauma nos filhos, tá? Trauma nos filhos e, consequentemente, comprometendo toda uma geração e perpetuando assim um ciclo de maldição, de fracasso na vida da igreja, sem que a igreja perceba. Esse é que é o mais interessante. E a gente vai ver como isso acontece de uma maneira tão sutil, não só do inimigo, tá? Lembrando que o inimigo tem pouca participação nisso, mas a culpa é nossa. E quando eu falo nossa, eu coloco aí 90% culpa dos homens. Então a gente vai ver aos pouquinhos tudo isso. O dinheiro tem sido o motivo número 1 pelos quais os casais brigam. Isso é comprovado por estatística e é uma questão de tempo para que comecem brigas, ou pela falta dele, ou pelo mau gerenciamento da família, do homem, da esposa, ou de ambos. E passa a ser um problema ainda maior quando o homem coloca o dinheiro como uma prioridade. Aí, além da idolatria, né? Além da prioridade de colocar o dinheiro e deixar Deus em segundo plano, aí é ladeira abaixo. Aí, quando se perde esse controle, essa visão, quando se percebe esse ponto de que Deus tem que estar acima de tudo, podemos até, em algum momento das nossas vidas, nos perdermos um pouquinho, mas precisamos voltar e lembrar. É isso que a gente quer fazer hoje, tá? Meu nome é Edson Killing. Eu sou empresário, sou sócio do pastor Anderson. Nós temos alguns empreendimentos juntos na área de construção civil e energia solar. Minha formação teológica não é tão boa quanto a deles, né? Eu não sou pastor. A minha única formação que eu tenho é pela Universidade da Família, como um líder capacitado a lhes falar hoje, tá? São cursos rápidos que eu até os incentivo, aos homens principalmente, a se interessarem. Qualquer um de vocês pode fazer esse tipo de palestra, tá? Porque quando se aprende, se aplica primeiro, e a bênção ela vem dobrada. A Universidade da Família, eu sou casado, tá? Tenho 3 filhas, minha esposa é a Ângela, e a princípio é isso. O meu currículo não é tão extenso, mas a gente vai falar sobre um assunto muito importante aqui. E principalmente os homens, eu quero que prestem muita atenção, porque ensinamento dado é ensinamento que vai ser cobrado. Em algum momento, se você está aqui hoje, Deus vai te cobrar esse ensinamento. E essa cobrança pode lhe custar caro se você não estiver pronto a começar a aplicar. Você pode até errar, mas você vai começar, a semente vai ser plantada hoje para ver uma mudança na sua vida, na vida da tua família, na vida dos teus filhos, e assim a gente cumprir com o nosso principal motivo da nossa vida, cuidar da nossa família, tá? Deixar um legado espiritual, deixar um legado emocional e também financeiro. A Bíblia fala que nós, quando seguimos os mandamentos, vamos deixar um legado financeiro para os filhos e para os netos. E isso a gente tem que crer, porque é a palavra de Deus. Mas existe aí alguns princípios a ser obedecidos, tá? Vamos lá, a Universidade da Família tem os cursos de homem ao máximo, tá? Esse curso, ele é tremendo. Nas classes, eu fiz esse curso 3 vezes. 3 vezes. E as 3 vezes você apanha o tempo todo. Na verdade, muitos homens desistem no final, porque ele é forte. Ele chama os homens mesmo para responsabilidade, para hombridade, para aquilo que se perdeu há muito tempo e está se perdendo muito mais. Mulher Única também, um curso muito bom, tá? Que alguém puder fazer esse curso e depois ser uma instrutora, isso vai trazer muita bênção na vida da sua casa e na vida da sua igreja, tá? Financeiro, né? Que o pastor Anderson lhes falou um pouquinho, o pastor Rogério também, nas últimas semanas, né? Deixa eu voltar aqui. Paternidade bíblica. Paternidade é um assunto chave. Porque hoje o problema nosso é paternidade.
O homem perdeu a sua unção, o homem não conhece a sua real responsabilidade. E 95% dos problemas familiares é por causa do homem que não cumpre os princípios que Deus lhe deu, a unção que Deus lhe deu. Isso é fato, isso é estatístico e ninguém mais fala sobre isso. Na verdade, ouvindo aí uma notícia semana passada, as mulheres já ultrapassaram como provedoras da sua casa, estatisticamente e financeiramente falando. Isso a nível de Brasil. Acho que está em 55% a 60% das mulheres trabalham para manter a casa. E aí a pergunta, onde estão os homens? Onde estão os homens? Okay? E o curso que vai ser dado hoje, a palestra que vai ser dada hoje, né, porque na verdade eu tenho somente 1 hora, e Dinheiro e Casamento à Maneira de Deus é um curso de 6 semanas, 2 horas, ou seja, são 12 horas. Eu tentei condensar o máximo aqui para essa 1 hora. Caso não der tempo, a gente continua na próxima quinta. Tá? Então, mas a gente vai tentar falar o máximo hoje, para que vocês vejam a necessidade de buscar mais a Deus depois. Ok? Vamos orar e a gente inicia, tá bom? Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, cada um de nós, que o Seu Espírito Santo esteja, Pai, conduzindo esta palestra, que esteja conduzindo o andamento, preparando o coração de cada um aqui, Pai, que uma semente seja plantada, Senhor, no coração de cada homem aqui, Pai, a começar pelo meu, Senhor. Traga de volta, Pai, as suas veredas antigas, Pai, que a gente possa estar relembrando, Senhor, seus mandamentos, seus decretos, seus estatutos, Pai, suas leis, para que assim a gente possa cumprir o nosso propósito, Senhor. Nos ajuda, Pai, a permanecer no seu caminho, que cada homem aqui saia daqui diferente, Pai, com a vontade de Te buscar mais, Pai. A Sua palavra fala, Pai, que quando nos inclinamos a Ti, o Senhor, quando buscamos a Ti, como damos um passo em Sua direção, Pai, o Senhor vem em nosso encontro, Senhor. Nós chegamos sem nada, Pai, mas o Senhor vem com todo favor, com toda graça, com toda misericórdia, com todo o Seu amor, Pai. Então, que a gente possa estar Te buscando, Senhor. Nós somos gratos, Pai, em nome do Seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Dinheiro e casamento à maneira de Deus. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vocês já conhecem, já ouviram bastante? E aqui, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação de Deus, tá? Vamos reler bem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, isso é uma afirmação de Deus. E aí a gente pergunta, por que não está acontecendo na minha vida? Por que nunca aconteceu na minha vida? Aí vamos prosseguir. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. O versículo completo, se vocês estiverem dispostos a ouvir e a me obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Okay? Existe uma promessa de Deus, mas existe aí a nossa parte, de obedecer. Obedecer o quê? Princípios, mandamentos, decretos e estatutos. Princípios pré-estabelecidos por Deus que, até os ímpios, quando os cumprem, acontece automático. Não é um privilégio do cristão, porque são princípios estabelecidos, como a lei da física, da eletricidade, da gravidade, da velocidade. Aplicou, acontece. Esses princípios estão pré-estabelecidos. A gente vai ver alguns hoje, não todos, mas os principais, e a partir daí a gente vai aprendendo um pouco mais. Dinheiro é uma parte importante e necessária em nossas vidas. Por isso é citado na Bíblia mais de 2.000 vezes, se não me engano 2.350 vezes. 15% do que Jesus falou tem a ver com dinheiro e finanças. Deus sabia que isso seria usado pelo inimigo como um ponto de conflito para destruir um dos principais fundamentos de Deus, o casamento. E com isso a família, os filhos e a geração seguinte, esse conflito, né, que afeta a família, os filhos e a geração seguinte. Mas Deus nos deixou, tá? Deus nos deixou e nos equipou com tudo o que precisamos para crescer. Principalmente o homem, Deus nos colocou como líder.
como cabeça. E isso vem com toda a unção e todo o poder. Tudo que precisamos, Deus já nos deu, nos equipou para fazer, para cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa casa, da nossa igreja, investir no reino. Deus deixou tudo isso, nós só precisamos buscar, aprender, ler, ouvir e ser guiado pelo Espírito Santo. Na verdade, essa é a parte mais fácil. Fazer o contrário que é difícil. O não fazer que é difícil. Traz sofrimento, traz dor, traz propósitos não cumpridos. Enfim, outro versículo muito conhecido e até distorcido hoje por muita gente, né? Muitos políticos aí usando de uma maneira errada, mas o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também esquecerei dos seus filhos. Veja bem, já incluiu mais alguma coisa aí. Deus já nem nos inclui mais, os nossos filhos já vão pagar por alguma coisa. A gente vai ver mais à frente o porquê, tá? Tem princípios aí. Isaías 1,19, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, como a gente já viu, né? O casamento foi a primeira instituição que Deus criou. Tá? Deus nunca cria alguma coisa para nos prejudicar, a gente já viu lá, que tem o melhor para nós. Deus planejou o casamento para ser uma bênção, e o dinheiro faz parte dessa bênção, desse pacote de bênção. São duas coisas que eu pessoalmente creio, que na nossa vida acontece e vem com um pacote de bênção. Se a gente não estragar tudo, né? É no casamento e quando os filhos vêm. Vem um pacote de bênção tão grande, mas a gente precisa crer nisso. Deus não dá uma esposa para nos criar problema, dá para nos completar, para nos fazer mais felizes, para criar uma família, para prosseguir com a palavra de Deus pelo mundo, para crescermos. E a outra é quando os filhos vêm. Quando os filhos vêm, eu creio assim, são mais bênçãos ainda. Mas o homem tem que conhecer os princípios para ter a fé no coração suficiente para saber, opa, está vindo um filho aí, está vindo bênção, deixa eu ser ousado em alguma coisa, e isso acontece. Ou você é promovido, ou um trabalho melhor, ou você abre uma empresa, ou alguma coisa, mas o homem tem que acreditar. E quando ele acredita, ele é ousado e corajoso. Ele não tem medo. Ele não tem medo. Deus lhe deu o seu cônjuge para abençoar e completar você. Se o marido e a esposa fossem iguais, um dos dois seria desnecessário. É só a gente olhar lá em Gênesis, lá, quando Deus olhou, tudo perfeito, está faltando alguma coisa, era o principal, a mulher, a companheira, a ajudadora. Esse era o principal. Deus tem uma opinião bem clara a respeito da posição do marido e da esposa em relação ao casamento. Os dois são uma carne só. Não esqueçam dessa palavra, porque a gente vai precisar dela até o final. Os dois são uma carne só. Deus vê você como um só, a esposa como uma só. Se você trata mal a sua esposa, está tratando mal a você mesmo. E por aí vai. Mas por experiência, tá? Muitas orações minhas são respondidas através da esposa. Se você não se comunica, não fala, não ora, não a respeita, como é que você vai receber uma resposta de Deus? Porque Deus responde a maioria das nossas orações através da esposa. Por mais que você ache que não, é pela esposa. E vice-versa. E vice-versa. Por isso é uma carne só. Por isso precisamos se entender. Claro que existem crises, existem brigas, existem desentendimentos, mas tem que ser passageiro e para o nosso crescimento. Matemática de Deus para casais. 1 mais 1, 1. Ponto final. Qualquer matemático ou cientista que quiser duvidar disso, deixa eles. Não separe o homem o que Deus uniu. Casamento é coisa séria, tá? Casamento é coisa séria. Divórcio, Deus abomina divórcio. Abomina, a palavra é abomina. Então pensem bem. Não importa qual seja a crise, tudo dá para reverter. Responsabilidade do homem fazer dar certo. Do homem, vamos ver mais à frente. Assim que já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Os papéis da família. A gente vai ler alguns versículos desses aí. Deus, o papel de Deus, o papel do esposo, da esposa e dos filhos. Vejam bem, tá? O esposo e a esposa, lado a lado. A gente vai falar um pouquinho sobre submissão.
e explicar bem essa parte aí. Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Crendo no que diz a Bíblia, quando casamos, nos tornamos uma só carne, uma só pessoa. Este princípio trata de desvincular-se, os homens, tá? E as mulheres, nos desvincular dos nossos pais. De que forma? Econômica, primeiramente. O casal deve se virar sozinho, com independência financeira, mas ao mesmo tempo dependendo totalmente de Deus. Sempre. Autossuficiência não existe. Nossa autossuficiência está somente em Deus. Ele que nos dá a saúde, a inteligência, o entendimento, a sabedoria, a força, tudo vem dele. Os homens, quando a gente começa a crescer um pouquinho e a prosperar, a gente começa a deixar Deus de lado. Opa, agora deixa que eu sei o que eu faço, daqui para frente é comigo, Deus. Se apertar a coisa, a gente conversa. Lá na frente, tudo desaba. Então, essa humildade, quebrar essa estrutura de orgulho que nós homens temos é muito importante. Quanto mais cedo, melhor. Geográfica. O casal não deve morar junto aos pais, não deve morar nos fundos ou em cima ou próximo dos pais. Ou seja, não pode morar no mesmo terreno, pois as proximidades trazem interferência e influências negativas sobre o relacionamento. Acontece muito no Brasil, ok. Não há problema no começo. Mas, homens, comecem a orar. Senhor, a sua palavra diz que eu preciso me desvincular dos meus pais o mais rápido possível para que eu possa tomar conta da minha família de uma forma diferente. É como eu falei, Deus unge o homem para que ele seja capaz de fazer isso. Deus vai criar oportunidades e situações para que o homem consiga se desvincular, prosperar, comprar uma casa, enfim. Tá? Mas o homem tem que crer nisso, porque a palavra de Deus afirma que isso é possível. Não importa a sua situação, não importa se você está desempregado ou que, comece a orar. Só isso, orar para que Deus coloque em você o líder, o homem que Deus sempre quis que você fosse. É a vontade de Deus e é a sua. Pronto, agora é só você fazer. Familiar. Quando os dois se casam, passam a formar uma nova família. Portanto, a família agora, de quem é casado, é o seu cônjuge ou seus filhos, e não mais os pais. Tá? Temos que ter essa maturidade para entender isso. Isso não acontece do dia para a noite. A gente só precisa entender que vai ter que ser assim. Então, você casa, dá um tempo para a sua esposa se desvincular. Minha filha casou recentemente, 4, 5 meses atrás, mas praticamente dia sim, dia não, está ainda na casa da mãe. Isso demora um tempo, mas o casal tem que saber que esse tempo vai ter que terminar. Não que você vai... Aqui, ó, vamos lá. A gente já vai voltar para essa parte aí. Gênesis 2, 24. Portanto, o homem, tá? Maturidade. Se ele está querendo se casar, ele tem que ser maduro o suficiente para entender que agora eu tenho responsabilidades, e várias, espirituais e financeiras, e emocionais. Deixará, ou seja, uma mudança, seu pai e sua mãe, modelo de família completa, e se unirá a uma nova família, se unirá a sua esposa, já formou uma nova família, a sua mulher, que é o complemento, e se tornarão uma só carne. O processo de aprendizado é um processo, se tornarão, não é automático. Então, o homem tem que ter paciência, a mulher também, principalmente do lado da mulher, porque a maioria dos homens, eles ainda continuam, de alguma forma, ajudando os pais, que às vezes são idosos, são doentes, e aí a esposa, num primeiro momento, não entende muito isso, e o homem tem que orar, e ter paciência, e conversar, e deixar que o Espírito Santo transforme, tá? Porque isso é um ponto delicado, e começa a minar o casamento já desde o início. Mas por quê? Porque ambos não têm o conhecimento, casaram despreparados, mas ainda há tempo, tá? Ainda há tempo de mudar tudo. E em uma só carne, intimidade profunda entre duas pessoas, ok? Vamos lá. Isso não significa que não devemos honrar os pais, de jeito nenhum, tá? Deuteronômio 5,16 fala: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue. Ou seja, o Senhor teu Deus te ordenou, não é uma sugestão, ordenou, isso é um decreto, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar o pai e mãe, o que traz? Vida longa, saudável e próspera. E quanta gente hoje não se dá bem com seus pais? O curso de paternidade fala muito sobre isso, tá?
a gente carrega muito peso espiritual, muita maldição, porque não tivemos o conhecimento de como tratar os nossos pais. Muitos filhos são brigados com pais, não falam com os pais, desrespeitaram os pais, não houve perdão, não houve libertação, não houve cura. E aquilo está preso no espiritual, está preso. Tem que haver um acerto. Vamos tentar falar um pouquinho depois. Tá? Então, aquele que respeita o pai, obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos. Olha aí, uma herança, uma bênção hereditária. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos. Vocês não têm ideia do poder destrutivo que é desonrar um pai. Desonrar um pai. Se alguém tem algum problema com o pai, vai correndo pedir perdão. Não importa se ele foi um pai ruim, se ele foi o pior dos pais possível. Foi seu pai. Só o fato de nós termos mantido sentimentos ruins em relação aos nossos pais já é pecado. Por isso, o nosso pedido de perdão a eles. Ele vai se acertar com Deus os erros dele. A família que Deus deu a ele vai ter que prestar conta. Mas você rompe um laço muito importante quando você conversa com seus pais, se reconcilia espiritualmente, a vida vai fluir bem mais fácil. E no dia da sua oração, será atendido. Vocês perceberam aí que problemas com pai e mãe interrompem nossas orações? Elas não são atendidas da forma como deveriam? Isso é um bloqueio espiritual. Tem nada a ver com o demônio aqui, tá? O diabo está só ali esperando, ele manipula tudo isso. Mas é uma decisão do homem de fazer correto. Decisão só nossa. Não tem nada de inimigo aqui, tá? Aqui tem só princípios de Deus, que se não são cumpridos, um princípio não se quebra. O princípio que quebra a gente quando não cumprido. Aquele que honra o pai viverá muito. E o que obedece ao Senhor, o que obedece ao Senhor alegrará a sua mãe. Tá? Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. O que morrerá? Teus sonhos, tua família, sua prosperidade emocional, física, financeira. Essa é a morte. Uma das principais estratégias do inimigo não é mais fazer aquela coisa horrível, né? Se ele conseguir anular o plano que Deus tem na vida do homem, fazendo com que ele não perceba o que ele tem com Deus, já é uma vitória. Passar toda uma existência sem nem descobrir qual é o meu propósito. E lá em Salmo 138, 6 ou 7, se eu não me engano, mas está por ali, que fala que todos os nossos dias estão escritos. Todos. Isso não é predestinação, não tem a ver com calvinismo, com nada. Mas logo abaixo tem, se vocês me obedecerem, se vocês buscarem os meus mandamentos, se vocês cumprirem o que eu estou falando, todos os seus dias já foram escritos, e eles são bons, agradáveis e perfeitos. A gente é que estraga tudo no meio do caminho, por não obedecer, por não buscar o quê? Manual de instrução diário está aqui, a gente não lê nem o manual de nada, né? A gente não lê manual. Eu acho que a gente compra muita coisa, o manualzinho vai fora. Imagina o manual da vida, ninguém mais lê. Olha, mesmo que eles tenham sido ruins, não importa o que o seu pai ou sua mãe fizeram. É nossa obrigação honrá-los. Deus não colocou nenhuma condição para honrá-los e ponto final. Honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los. Só um pequeno detalhe que eu esqueci de falar. A gente veio falar sobre finanças no casamento, mas existem alguns princípios que, quando obedecidos pelo homem e pela mulher, automaticamente os financeiros serão cumpridos com facilidade, que vai ser a última parte. Tá? Honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de carinho e cuidado como eles fizeram conosco na infância. Se não fizeram, ok, a nossa obrigação ainda continua. Aí muitos perguntam, puxa, mas eu não estou nem conseguindo manter a minha casa, vou ajudar os meus pais? Mas comece então a conversar com Deus. Senhor, eu quero cumprir os teus mandamentos, me faz o homem que o Senhor sonhou.
e que eu quero honrar minha esposa, meus filhos e os meus pais. É a oração que Deus quer ouvir. Não despreze os pequenos inícios. Uma oração, um homem de joelho, uma mulher também, move, a gente vai falar depois disso, move céus e terras. Uma geração que tem dificuldade de honrar pai e mãe, não honrará a Deus. Faltou não ali, não honrará a Deus. Não honrará a Deus. Como é que você vai honrar pai e mãe? Como é que você vai honrar a Deus se você não honra pai e mãe? Não existe. Primeiro porque já tem um bloqueio aí, né? Honrar pai e mãe não é um dever, é um decreto. Está diretamente relacionado com a relação que tem com o seu... Está diretamente relacionado com a relação que terão com seus filhos. Muito importante, tá? Maldição hereditária também existe, assim como bênção. Isso aí é bíblico, tá? As bênçãos vão te acompanhar e as maldições também. É só a gente ler também lá em Deuteronômio 28. A primeira parte ela é linda, mas a segunda, se não cumpridas, ela é terrível. Está diretamente ligado com a relação que terão com seus filhos. A maneira como você trata seus pais vai interferir muito de como os seus filhos serão. Com você e também com a família deles. Olha a nossa responsabilidade, homens. Eu falo homens porque é nós, tá? A unção está sobre nós. A mulher é ajudadora. A gente vai ver depois ali qual que é a função primordial dela. Tão importante quanto a nossa. Mas é no homem que começa tudo. Eu li uma estatística um tempo atrás que 95% dos problemas que a sociedade enfrenta hoje, inclusive o homossexualismo, lesbianismo e todas essas coisas que tem hoje, LGBT e uma fila de coisa, foi por causa do problema com o pai. Aí é uma série de circunstâncias, que no curso de paternidade ele descreve mais. Problema com o pai. O pai não soube passar, porque é o pai que define a identidade, não é a mãe. É o pai que define o que o filho vai ser. Isso tanto como homem, como para a mulher. Ah, não, o homem eu vou ensinar o filho homem e a mulher não, é o pai. Identidade é o pai. A conduta, a busca por Deus, a oração, o respeito com a esposa, tudo isso vai formar a identidade do filho lá na frente. Mas hoje a sociedade não fala mais isso não, tá? Isso hoje está escondido. Por isso que está do jeito que está. E vai piorar, não se engane. Vai piorar e muito, muito. Peça ao Senhor que abençoe sua relação com seus pais, para que o convívio seja sempre sereno e próspero, para que você saiba retribuir todo o amor recebido, e se não recebido, que Deus te dê esse amor para você passar para os teus filhos, para que esse ciclo seja rompido, esse ciclo de maldição seja rompido aqui, agora, na tua casa, e os teus filhos saibam fazer o que tem que ser feito. No final dos tempos, a Bíblia fala, estou buscando uma geração pura, estou buscando uma geração preparada, estou buscando soldados para os últimos tempos. Eles não estão formados, tá? Não se enganem, eles não estão formados, nós que temos que mudar isso. É os nossos filhos que vão ser usados por Deus de uma maneira sobrenatural, até porque não vai haver mais muito tempo, não vai. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas a nossa obrigação agora é essa, tá? Passar para os nossos filhos o que a gente não aprendeu. E se aprendeu, muito mais responsabilidade ainda. O papel do marido. Quando Deus coloca duas pessoas juntas em matrimônio, Ele designa o homem para ser o líder, o sacerdote, o profeta da casa. Sacerdote, ele leva a família até Deus. Ele ora pelos filhos e pela esposa. Ele é o canal que vai levar a Deus. Tá? Ensinando com suas atitudes, com seu comportamento, com a sua busca por Deus. E o sacerdote, e o profeta é trazer o que Deus tem, o que Deus está passando para ele passar para casa. Essa responsabilidade é dupla, é uma mão dupla. Ele tem que levar a família até Deus e trazer a palavra e todos os ensinamentos, os princípios, as leis, e ensinar a família, os filhos. A função do homem é muito séria, mas seríssima. Comece a pensar sobre isso hoje e comece a orar para que haja mudança. Eu faço isso toda semana, todo dia, sempre que me lembro, para não tomar caminhos diferentes, porque é muito fácil se perder, muito fácil. É seu dever cuidar, amar, proteger e ser o provedor para a sua família. Tudo isso. E você é capacitado? Você tem tudo. Você só não sabe ainda, talvez.
mas você tem tudo o que precisa para cuidar, amar, proteger e ser o provedor da tua casa. Provedor emocional, financeiro e espiritual. Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, e como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha o grau de importância aí, tá, do homem. Sobre o homem está a unção de protetor, de provedor, de dar o sustento espiritual, financeiro e emocional à família. O homem deve assumir a sua liderança espiritual da casa, ser o sacerdote. Essa é a sua missão, não da esposa. A esposa é amor, carinho e outras coisas que a gente vai ver depois, se der tempo. Deve orar pela esposa, orar por ela e com ela. Eu sei que é difícil, a gente demora às vezes um tempinho para entender isso, mas tem que haver um começo. Comece orando por ela, sem ela saber. Se ela não é aquilo que você espera que ela seja, comece a falar para Deus como é que você quer que ela seja. Claro, dentro dos princípios de Deus. Não olhe para Deus dizendo, porque minha esposa é isso. Senhor, quero uma esposa assim, ajudadora, virtuosa. Eu tenho uma palavra para as mulheres depois que é chave. A posição do marido não significa que ele seja superior à sua esposa. Simplesmente, ele tem funções únicas dadas por Deus. E isso traz grandes responsabilidades e consequências na família. Se o homem negligenciar ou não entender essa posição perante Deus, traz consequências graves para a família. Graves. Escassez, tristeza, dor, mágoa, ressentimento, tudo aquilo que a gente já viu antes, né? Homens, nós não nos enganemos. Somos os únicos responsáveis pela nossa família. Os únicos. Porque Deus nos equipou com todo o poder e unção espiritual para essa tarefa. Se não está acontecendo, princípios não estão sendo observados ou quebrados. Tá? Minha opinião pessoal é que, quando chegarmos no céu, a primeira coisa que a gente vai prestar conta, ou no dia na prestação de contas, Deus vai nos perguntar, cadê a família que eu te dei? Cadê a esposa? Então, logo junto com você aqui, que se você está sozinho, tem muita coisa errada aí, vai ter que prestar muita conta. Cadê sua esposa e os filhos? Cadê a família que eu te dei? Primeira coisa, opinião pessoal minha, tá? Eu me vejo assim, e isso me traz muito temor, né, de observar o que Deus quer. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Pessoal, não nos enganemos, nosso primeiro ministério é a nossa casa. Não existe você dizer, porque eu estou servindo a Deus e Deus vai cuidar da minha família, da minha esposa. Não terceiriza isso não, porque essa é a sua obrigação. Tá? Saber governar a casa é o que nós já falamos. Orar com a esposa, proteger, cuidar, ser o provedor, encaminhar sua família a Deus. Depois a igreja, depois o ministério. Por mais estranho que isso possa parecer para alguns, é assim que é. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com sua esposa e tratem-na com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Mais uma vez aí, tá? Não está se comunicando com a esposa, não está tendo relacionamento como Deus quer, suas orações serão interrompidas. Serão interrompidas. A vida é exclusivamente do trabalho, para os homens que têm a vida exclusiva trabalhando e achando que, não, eu sou um provedor, eu dou tudo para a minha família, eu cuido dela financeiramente, a minha esposa tem tudo, então eu posso, enfim, negligenciar algumas áreas aí, né? A gente vai ver mais algumas depois aí. A Bíblia diz no Salmo 128 que a perspectiva de Deus para a felicidade humana é Deus em primeiro lugar, a família em segundo e o trabalho em terceiro. Tá? Aí quando é Deus em primeiro lugar, não quer dizer você servindo a igreja, fazendo um trabalho na igreja, é buscar Deus, Mateus 6 ou 7 fala, tá? Busca Deus em primeiro lugar e tudo mais lhe será acrescentado, tudo mais, na sua ordem de prioridades. Não há sucesso no trabalho que compense a destruição da sua família e do seu relacionamento com Deus. Maridos, a pergunta não é se amo a minha esposa, mas se a minha esposa sabe que eu a amo. Complicado, né? A gente, homens, nós temos uma dificuldade para
para demonstrar, para falar mais ainda, né, para a esposa como a gente a ama ou deveria amá-la. Isso é um problema de todos os homens, tá? Mas aos pouquinhos Deus vai rompendo, Deus vai mudando a gente, tá? Fazer a esposa feliz com gestos simples, banais e até ao nosso ver insignificantes, mas para elas isso tem um poder muito grande. Coisas pequenas como um café na cama de vez em quando, um lanche, preparar um almoço rápido, um café à tarde, enfim, né? Ajudar com os filhos, ajudar nas tarefas de casa, ajudar em qualquer coisa, estar junto, não chegar em casa à noite, pegar o controle e ir para a televisão e a esposa que se vire. Não é assim, mas essa, infelizmente, ainda é a nossa mentalidade. Uma florzinha de vez em quando, isso é interessante, tem um poder muito grande, tá? Nem que seja uma só uma. Devemos cuidar da nossa esposa acima das nossas carreiras, ministério, amigos, lazer e até mesmo dos nossos filhos, tá? Não adianta você querer dizer, eu cuido bem dos meus filhos e negligencia a sua esposa. Os filhos estão vendo. Da mesma forma, vão tratar as esposas deles e vice-versa. Marido não pode ser emocionalmente ausente ou passivo, devendo sempre protegê-las de situações que tragam esgotamento físico, emocional ou espiritual. E as finanças mal gerenciadas podem trazer essas consequências, principalmente o esgotamento espiritual. Qual mãe que suporta ver uma carência de alguma coisa em casa e os filhos não ter o que deveriam de ter? Isso é difícil para uma esposa, muito difícil. Mas para o homem também, que às vezes as circunstâncias do momento são complicadas, aí entra oração, pedir a Deus que mande ajuda para que você consiga cumprir os princípios que Deus quer que você cumpra. A gente está falando de mulher frágil, mas olha como nós homens somos, né? Nós somos assim. Aqui só faltou para completar, o homem está no sofá, só faltou o homem estar no sofá com o controle remoto. E assim, e a mulher, ela tem o dia cheio, ela limpa, ela cuida do filho, e gripe para ela é uma piada, né? Aí a gente pergunta, cadê a mulher frágil? Frágil até um certo ponto. Frágil porque ela não tem uma estrutura para fazer o que o homem precisa, porque a unção está no homem. Mas se precisar, ela vai fazer. E é o que está acontecendo hoje. A mulher está tomando a frente em muitas áreas por causa do espaço vazio deixado pelos homens, que já não são tão homens assim. Não são, infelizmente. Eu falo isso porque todos nós passamos por fases na vida. Mas é hora de parar. E eu digo uma coisa, tá? Nós estamos aqui hoje aprendendo sobre alguns princípios, e princípio ensinado é princípio cobrado. Você não vai sair daqui bonitinho e, ok, foi muito bonito, e isso em algum momento vai lhe ser cobrado, para o bem e para o mal. Para o bem se você lembrar desses ensinamentos e aplicá-los, sua vida vai começar a mudar. A palavra fala, dá um passo em direção a mim, e eu dou 2 em direção a você. Quem tem mais poder? Deus vem com toda a sorte de bênção quando o homem quer mudança, porque é o desejo de Deus, mais do que o nosso. Aqui entra a parte da cobertura espiritual. Aqui a gente começa a entrar num assunto que é mais com paternidade, mas que envolve tudo. O homem, protetor da família, o provedor e o protetor, tá? Isso em todos os sentidos, principalmente o espiritual, porque se tirar o espiritual, todo o resto vai para o chão também. E quando o marido não cumpre com as suas obrigações, essa cobertura espiritual, ela desaparece. Essa aqui. Consequentemente, a cobertura de Deus se afasta. Não porque Deus quer, porque quebrou-se o elo. Saindo essa cobertura aqui, quem que fica desprotegida? A esposa e os filhos. Uma coisa que a gente aprende também na paternidade é que quando não há uma cobertura espiritual, quando o homem peca, de alguma forma, e existem várias, né? A gente vai falar sobre uma ali que é uma das principais e uma das mais destrutivas. Quando o homem comete esse pecado, quem vai responder por esse pecado é ele. Salvação e tudo mais. Mas as consequências desse pecado recaem sobre a esposa e os filhos. Por quê? Porque é uma carne só. Aí o inimigo entra. Aí entra a legalidade.
legalidade. Só com esse princípio os homens já deviam de se arrepender, orar, pedir para haver uma mudança, porque essa cobertura saindo, o homem dando a sua voltinha no mundo, né? Eu sou provedor, eu dou tudo, eu posso dar uma voltinha de vez em quando lá e eu já volto. Isso não existe. Quando essa cobertura é exposta, ela é retirada, o inimigo vem com toda a força por causa da legalidade que ele tem de agir na esposa e nos filhos. Aí tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Só por isso, nós homens já temos que pensar muito bem como é que a gente está lidando com o nosso celular, com as redes sociais, com o que os nossos olhos veem. A gente mora num litoral onde, infelizmente, as mulheres hoje se expõem demais. Nós temos que ter muito cuidado, homens, com o que a gente olha, tá? E da forma como a gente olha. O pecado começa aqui. A semente é aqui. Não é lá, eu praticar, não. Já começa na nossa mente. O pecado já começa aí, e depois ele só se materializa, mas o pecado já começou ali, tá? Então, muito cuidado com o que a gente vê na televisão, nossos celulares, né, que hoje virou, nem vou dizer, redes sociais, TikTok, que mais? Os vídeos, que eventualmente a gente não está buscando isso, mas que vem, e aí começa aí o inimigo também começa a trabalhar, um videozinho aqui, um olharzinho ali, são sementinhas. Isso vai germinar em alguma coisa, tá? Então, não dê espaço. Lembre-se dessa cobertura espiritual que você é na sua casa. Lembre-se, isso é muito sério. Muito sério. Deixa eu ver aqui. Tá bom, vamos lá. Aqui é uma daquelas coisas assim, sabe? Nenhuma família destruída num piscar de olhos. Geralmente é uma sequência de erros que o homem vem cometendo ao longo do tempo, e o inimigo tenta prolongar essa agonia o maior tempo possível, né? Porque ele tem essa legalidade. Mas uma das coisas que pode destruir uma família rapidamente é a infidelidade conjugal, é a imoralidade. Isso é muito sério. Está vendo aquele elo? Aquele elo lá era 3, né? Só que aquela aliança não era preta, aquela aliança ali era Deus. Mas quando há essa imoralidade, vamos ler, cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa. Como é que é essa infidelidade? Pelos olhares, enfim, para não dizer outras coisas bem mais sérias. A mulher com quem casou quando era moço, ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, uma carne só, feita de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua esposa. Pois o Senhor Todo-Poderoso diz, eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. As palavras são tão fortes, né? Mas hoje em dia, a gente sabe que aí fora parece que virou uma banalidade, como trocar de roupa, como comprar né? Mas olha a seriedade que é isso. Eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim, porque é uma quebra de aliança com Deus também, com Deus. Isso destrói tudo, tudo. O inimigo age da maneira como ele quer e ele guarda aquela legalidade para o momento mais propício da vida de uma pessoa. Sabe qual é? Quando ele casa e quando vem os filhos. Porque ele quer perpetuar aquele ciclo de maldição. Quando vem os filhos e se não houve uma reconciliação com Deus, não houve um pedido de perdão, não houve libertação e cura, essa legalidade está na mão do inimigo. Isso é bíblico, tá? Não estou falando coisa aqui, não, isso é bíblico. Eu só não tenho tempo de achar na Bíblia agora. Nós vimos no curso mesmo de 6 semanas, tudo é pautado na Bíblia, para não ter achismo, para não ter heresia, porque hoje aí fora, né, o pessoal confunde muito isso. Eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua esposa. E a infidelidade, ela acontece de várias formas. De várias formas. Vamos lá. Papel da esposa. Pelo desígnio de Deus, o papel da esposa é ajudar o seu marido. Ela deve auxiliá-lo, encorajá-lo, honrá-lo e respeitá-lo. Quando a esposa faz isso, o homem se sente capaz de enfrentar desafios e problemas. A crítica bloqueia sua coragem e ousadia.
Respeite a autoridade que Deus deu a ele. Mulheres, uma coisa, mulheres, esposas e meninas e adolescentes e quem está noivo, quem vai casar, uma coisa que o homem precisa muito da mulher é ser apreciado, é ser respeitado como homem. Respeitado como homem. Isso é muito importante para não levar o homem a quebrar os princípios. Tá? Esse respeito se dá de várias formas, mas principalmente não criticar. Se você vê que o seu homem, que o seu marido, que o seu namorado, que o seu futuro esposo comete erros que não foram eventuais, mas que são corriqueiros, comece a orar a Deus. Senhor, muda o meu marido nisso, que ele seja um homem assim, 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 assim. O poder de uma mulher que ora é tremendo. O poder de uma mulher que dobra os joelhos é tremendo. Deus ouve a oração de uma forma... E aí, ai daquele homem se ele não se colocar no caminho certo. Deus vai começar a trabalhar na vida dele. Primeiro com amor, com cuidado, chamando, mostrando. Mas o rebelde, Deus vai puxar de uma forma mais complicada. Mas também com amor no final, para honrar a oração da esposa, para honrar a oração da mulher. Esposa, você está cumprindo o papel de ajudar o seu marido, respeitando e encorajando? A palavra fala que seja uma esposa idônea, ou seja, que aquela que se adapta perfeitamente ao propósito ao qual se destina, que está apta e tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas, competência. Essa é uma das outras coisas que Deus também coloca na mulher, esse poder de cumprir com a sua missão de ajudadora. Mas, Senhor, como é que eu vou ajudar o meu marido se ele não se ajuda? Aí é que está a sua parte. Aí que está a sua parte. A mulher edifica a sua casa. Se você está percebendo problema de caráter no seu marido, problema de quebra de princípio, comece a orar. Mas você tem que conhecer esses princípios antes, para dizer, Senhor, coloca no meu marido para que ele seja um provedor, para que ele tenha temor a Deus, para que comece a declarar as palavras que Deus já falou. Não para lembrar a Deus, mas para lembrar você mesmo. Que isso é que traz a fé. E aí você vai ver o que é o poder de Deus em ação. Você vai ver o que é um homem transformado e mudado em pouco tempo. Em pouco tempo. Essa é uma... Deixa eu ver, aqui a próxima. Aqui. 1 Pedro 3, 1, 4. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, tá? Se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, sem grito, sem briga, sem crítica, sem apontar o dedo, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Essa é uma mulher que ora, essa é uma mulher que conhece a palavra de Deus. Ela transforma o marido. Ela transforma. O marido não tem para onde fugir. Não precisa fazer nada. Só a sua conduta. Só a sua conduta. Conduta o quê? Diante de Deus. Conhecer que Deus vai mudá-lo e vai transformá-lo. Seu filho. Ore, mãe, você que está com problemas com seus filhos há tempo. Mas comece orando, declarando o que Deus quer que ele seja. Não o que ele já é. Não precisa falar para Deus que ele é um drogado, ou isso ou aquilo. Senhor, que ele seja um homem de bem, que ele seja um homem trabalhador, honesto, respeitoso, que tenha temor a Ti, que cuide da sua família, que prospere, que cresça. Essa é uma oração da mulher virtuosa. Ela se sujeitava aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem, e não temendo perturbação ou medo. Aí entra uma coisa, ore e acredite, não deixe o medo tomar conta. Orou porque por uma situação, não volte a olhar o seu marido daquela forma. Olhe e diga, Deus vai tomar conta disso já já. Vai haver mudança. Já foi proferida a palavra, já orei, já pedi a Deus, eu creio na palavra de Deus. Deus não é homem para mentir. Se praticarem o bem, não temendo perturbação, não tendo medo. Isso é chave, tá? Não adianta orar e olhar a situação e crer naquela situação, não. Tudo é uma questão de tempo. E tempo recorde, tá? Tempo rápido, porque Deus tem pressa. Às vezes a gente ora e 1 minuto depois, 2, a gente já pega de volta. Antes de passar no teto, a gente já começa a pensar e a falar coisas que são contrárias à palavra de Deus. Precisamos crer naquilo que a gente ora. Observe a última parte dessa passagem. Se o seu marido não observa os princípios de como lidar com as finanças, dinheiro, a maneira de Deus, esposa, não dê lugar ao medo e continue se submetendo à liderança de seu marido. Veja bem, continue respeitando, amando
e sendo submissa ao propósito que Deus tem para ele. A gente vai falar nisso aí depois. Porque isso demonstra fé e confiança em Deus, que irá trabalhar na vida do seu marido. Não é mais com você. Você não vai mudar ele. Você não vai mudar com grito, com briga, com ameaça, com separação. Você não vai mudar. Não vai. Vai piorar. Na verdade, essa é a estratégia do inimigo. Quanto mais contenda, pior fica. Então, muita atenção nessa parte, mulheres, porque vocês têm uma chave na mão aí, tá? Essa chave está com vocês. Tá? Ou seja, essa é a segunda chance do homem. Quando ele não obedece os princípios por não conhecer, aí entra a mulher para... O que a Bíblia fala? A mulher é coluna. Sem coluna, pode não haver a cobertura. Mas sem coluna, tudo vem para o chão. E tendo a coluna, é mais fácil depois de construir uma cobertura. É bem mais fácil. Nós trabalhamos com construção, Anderson e eu, a gente vê. Fazer a base, as colunas, é o que suporta tudo. É o que suporta tudo. Mulheres, vocês têm tudo na mão de vocês para transformar a sua casa também. Caso o seu marido não esteja fazendo conforme, ele vai fazer. Deus vai recuperar isso e vai passar para ele, para aliviar também a carga temporária que vocês estão carregando. Porque uma mulher não é feita para carregar essa carga, não é. Ela até faz. Ela faz, por amor à família, por amor aos filhos. Vocês não têm ideia do que o poder que uma mulher tem de transformar tudo, de fazer o que o homem não faz. Não pensem que elas são frágeis assim, não são mesmo. Submissão, estar sob a mesma missão. Então, uma coisa que é muito importante, principalmente para quem é jovem e não casou ainda, antes de casar, procure saber qual que é a missão do seu marido. Não vá pela beleza, pelo dinheiro que tem, que isso é besteira, tá? Tudo isso passa. Como é que é o coração dele? Qual é a visão que ele tem de propósito? Qual é a visão que ele tem de alvo, de destino, de família, de eternidade? É com isso que você tem que casar. É com isso. É com isso. Não importa o que ele seja. Pode ser um estudante começando do zero, mas se ele tem um coração já com a semente plantada do que é ser homem, esse é o homem. E juntos vocês vão crescer. Juntos vocês vão formar algo grande. Colossenses... o segundo papel da esposa é submeter-se à liderança de seu marido, que está sob uma missão. Veja bem, o marido está sob uma missão. Queira ele sabendo ou não, ele está sob uma missão. E o que nós homens temos que orar para Deus é que Ele nos mostre essa missão. Essa missão, ela muda, tá, com o tempo. Você tem a missão de ser filho, você tem a missão de ser esposo, de ser pai, cuidar dos seus filhos, mas existe um propósito maior que engloba tudo isso, que é um legado como um todo. Nós já falamos do legado espiritual, emocional e financeiro, e de investimento de reino, e de fazer diferença no mundo, e de levar pessoas a Deus, através da prosperidade. Um pouquinho mais à frente aí, tá? As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. A palavra submissão está desgastada em nossa geração. Essa submissão não significa nunca expressar a sua opinião ou sujeitar-se a fazer somente o que o marido exige. Respeitar o marido o suficiente para seguir sua liderança. Isso pode ser difícil, principalmente se o marido ainda não conhece a Jesus Cristo. Ou talvez conheça, mas não esteja obedecendo os princípios. Aí entra a mulher que ora, sábia e ajudadora. Aqui agora a gente vai entrar mais na parte financeira. Esses princípios nós tínhamos que rever, porque se o homem conseguir cumprir isso, e a mulher também, o outro é automático. O outro é só uma questão como é que eu digo? Até de leituras, de conselhos que vêm do mundo secular. Tá? Sabendo lidar com a parte espiritual, a outra parte é só adquirir conhecimento, e aí o mundo está cheio para oferecer isso aí. A infidelidade financeira. Deixa eu só ver aqui o nosso tempo para eu acelerar ou não. Deixa eu ver aqui. Falta 15 minutos. Vamos lá, vamos correr. Um estudo da US News and World Report mostrou que 1 em cada 3 casais lida com infidelidade financeira. Esse número inclui mentir sobre o rendimento, esconder dívida contraída e ocultar despesas e tomar decisões financeiras sem consentimento um do outro. A infidelidade financeira é, assim, um dos combustíveis que leva as finanças a ser
uma das principais causas de divórcio do mundo e também uma das principais causas que bloqueiam a prosperidade de uma família. Porque aonde há mentira, aonde há dúvidas, aonde há toda essa sorte de enganação, Deus não está no meio. Aí entra de novo a legalidade do inimigo de atrapalhar tudo, de uma forma bem sutil que a gente não percebe. Por isso, homens, não escondam nada de suas esposas, por mais que você ache, não, isso é besteira, isso eu não preciso falar. Ok, não precisa falar, mas fale, porque isso é um início de alguma coisa. E o homem e a mulher na mesma coisa. Às vezes essa dificuldade financeira faz com que as mulheres tenham as suas necessidades e quando entra um dinheirinho ela esconde como gastou ou como vai gastar, porque o homem é intransigente, porque o homem é ignorante, ou porque o homem não tem conhecimento de Deus, ou não vê essa necessidade. Aí a mulher tem que voltar lá do início, orar para que ele mude o homem, para que ela não entre nessa armadilha de ter que mentir, enganar, para poder suprir uma necessidade que o homem não está suprindo. Mais do que números escondidos, a infidelidade tem um profundo efeito na confiança e no bem-estar de cada um. De alguma forma, esperamos encontrar desonestidade no mundo, mas quando isso vem do nosso cônjuge, o efeito é mais profundo, devastador, principalmente espiritual, tá? A mentira ela fica tão banal que com o tempo acontece de ambos os lados sem que a gente dê uma importância, mas o estrago espiritual está acontecendo da mesma forma, sem percebermos. Bloqueio de bênçãos, coisas ruins que acontecem, uma série de coisas. Isso inclui a questão espiritual, quebra de princípios divinos que interrompe todo o fluxo de bênçãos financeiras. Por existir casais cristãos que não compreendem o verdadeiro sentido da família, sofrem os impactos de suas escolhas, quebra de princípio. Tendo a vida financeira conturbada, cheia de dívidas, empresas em crise financeira, nome no Serasa, no SPC, enfim, cônjuges desempregados, tudo isso pode fazer parte em algum momento das nossas vidas, mas ela tem que passar rápido, não pode ser permanente ou acontecer muitas vezes, né? Sem objetivos claros e não havendo evolução patrimonial na família. Nossa vida tem que ser de bênção em bênção, não dar um passo para frente e dois para trás. Opa, tem algo errado. Se eu prosperei um ano e no outro eu voltei tudo de novo, o que está acontecendo? Algo que eu tenho que aprender, algo que eu tenho que ouvir de Deus, porque as nossas bênçãos, a gente pode passar por crise, sim. Podemos passar por crise. O mundo está em crise várias vezes, mas Deus, a promessa de Deus é que Ele vai nos livrar. Vamos passar pela crise, sofrer alguns arranhões, mas vamos crescer. Assim, não dizimam, outra parte importantíssima, não ajudam outros, não propiciam condições melhores de moradia, educação e saúde para os filhos. Por isso, os cristãos devem observar princípios bíblicos e financeiros necessários para cuidar da família e dos bens que Deus lhe confiou de maneira adequada. Pastor Anderson e pastor Rogério já devem ter falado isso, né? Nós não somos donos de nada. O que Deus nos dá para que a gente gerencie de uma forma inteligente, sábia, com entendimento, com discernimento. Se você não faz isso, quem que vai te dar mais coisas para você gerenciar? Nós temos empresas e a gente faz lá o critério para contratar alguém, é um gerente capacitado? Está entregando o que prometeu? Merece ganhar mais? Ou é uma pessoa que vai se estagnar? Opa, não é o que eu esperava que fosse. Não vamos mais dar atribuições, não vamos dar chance para evoluir, para crescer, até futuramente ser um sócio. E, em último caso, é desligado. A vida nossa aqui tem muito a ver com o paralelo, como Deus faz também. Como é que Deus vai te dar riqueza se você não sabe administrar o pouquinho que Ele te dá? Por isso, comece com o que você tem, mesmo que seja quase nada. Comece a honrar Deus com isso, a cumprir princípios com o pouquinho que você tem. E Deus vai te dar cada vez mais. E você vai se surpreender como Deus restitui dinheiro e o tempo perdido. Por isso os cristãos devem os casais ter contas separadas? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Por isso a preparação, porque cumprindo princípios, você vai prosperar, é automático. Vão acontecer coisas, vão
Vão ser uma série de coincidências de Deus aí que vão fazer com que você cresça. Você tem que estar preparado para observar os princípios financeiros agora, tá? De Deus. É inadmissível um casal cristão que são uma só pessoa para Deus tenham finanças divididas. Os gastos do marido são os gastos da esposa e os da esposa são do marido. Não existe o meu gasto nem o seu gasto. Então, por que alguns casais insistem em ter contas e gastos separados? A gente vê muito isso, tá? Vê muito. É uma quebra de princípios bíblicos, atrai problemas a toda a família. Veja como Deus vê o casamento como uma só carne. Os dois terão problemas. Alguns motivos que trazem essa quebra de princípios. Liberdade e independência. Alegam que necessitam separar as contas em busca de liberdade e independência. Esse desejo entra em conflito com o próprio conceito de casamento. Terem finanças combinadas não impede que cada um tenha um montante dentro de um orçamento familiar. Veja bem, não impede que você tenha uma conta bancária, mas a renda da casa tem que ser juntas para decidirem juntos para onde ir. E o marido ou a esposa deixar ali uma parte daquelas finanças para que a esposa possa fazer, enfim, comprar as suas coisas e suprir as suas necessidades femininas que só elas sabem, e a gente, por falta de sensibilidade, às vezes não percebe que elas têm coisas que elas querem comprar, suas maquiagens, enfim, essas coisas todas, né? Então, você ter duas contas é uma coisa. Agora, a finança principal tem que ser conversada com os dois. Ok? Vamos deixar claro isso. Terem finanças combinadas não impede que cada um tenha seu orçamento monetário. Acreditar que com isso não terão conflitos é uma ilusão. No curto prazo pode funcionar, tá? No curto prazo funciona. Você lá e eu aqui, e tudo está dando certo, as contas estão sendo pagas, estamos adquirindo bens e tal. Mas a longo prazo isso não vai funcionar. E aí vocês vão estar tão acostumados a fazer da maneira errada que não vão atribuir o que está acontecendo à quebra de princípios. A primeira crise financeira poderá desencadear conflitos. E essas crises vêm, tá? Elas vêm para todo mundo. Para todo mundo. Atitude mesquinha e egoísta dos homens aí, tá? Mesquinha e egoísta. Algumas pessoas são tão mal fechadas e por isso escondem as finanças para que o outro não gaste, não se preocupando com o cônjuge. Não é assim que funciona, tá? Não é. Vergonha. Acontece quando o principal provedor, o marido, não consegue administrar as finanças por não saber ou por não ganhar o suficiente para satisfazer a família. Normalmente está sempre endividado. Aí começa, homens, a gente lá do comecinho começar a orar para que Deus nos faça aprender e obedecer esses princípios que a gente está vendo aqui. Não tem segredo, né? Na verdade, a distância de começar a prosperar é só os joelhos dobrados, uma vezinha só. Comece a orar, comece a pedir para Deus perdão pelos erros cometidos e Deus vai te restituir tudo isso. Como posso enfrentar uma infidelidade financeira? Primeiramente, aceitar que existe um problema. Saber que, estou agindo errado, eu preciso mudar. Deus só quer ouvir isso, preciso mudar. Deus já começa a entrar aí. Assumir que existe esse problema e que para serem abençoados precisam trabalhar juntos pelas finanças da sua família. Há alguns passos importantes para enfrentar o problema da infidelidade. Reconhecer que existe o problema, começar a falar a verdade, a ser transparente, a não esconder nada, criar uma organização financeira, por menor que seja. Eu ganho R$2.000 por mês e a nossa despesa é 1, 2, 3. Já é uma organização. Deus já começa a atuar aí porque há uma organização. No reino de Deus e também no reino do diabo, existe toda uma organização. Não se engane, tá? Não é um caos do outro lado não, tá? E Deus tem que ter ordem, tem que ter uma preparação, tem que ter um planejamento, por menor que ele seja. Lembra que nós falamos, não despreze os pequenos começos. Deus começa sempre com as pequenas coisas. Dê um passo a Deus e Deus dará outro até. Procurar conselho. O que é procurar conselho? O fato de vocês estarem aqui hoje já é uma busca. Né? Mesmo os que não esperavam ouvir isso, mas isso já é livros. Existem dezenas de livros. YouTube, aí usar para o bem. Vai lá e procura conhecer alguma coisa. Mas eu vou aprender uma coisa que eu nem tenho dinheiro para usar tudo isso. Mas a preparação
Não existe sorte, o que existe é uma oportunidade que vai vir com a preparação que você começou antes. Porque vai vir a oportunidade. Se você não estiver pronto, passou o bonde. Comece a se preparar. E isso também é uma coisa de crer em Deus. Deus, eu creio que o Senhor vai me prosperar. Eu vou começar já a aprender o que eu preciso, para quando a sua bênção vier, eu sei o que fazer. Isso é fé. Isso é fé. Não fazer também é fé, tá? É fé que vai fracassar, é o medo, isso é fé nas coisas do diabo. É um tipo de fé. Então, procurar conselho. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Tem um versículo que fala, na multidão de conselhos, a sabedoria, e é isso que temos que fazer. Princípios bíblicos financeiros. Reconhecer que Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor de tudo. Ah, mas vai ser muito difícil eu recuperar, eu vou ter que ter aí alguma coisa extraordinária. Deus vai trazer, Deus transforma qualquer coisa. Deus vai trazer um negócio, uma ideia, uma pessoa, um sócio, alguma coisa, uma situação. Somente se prepare. Reconhecer que tudo que temos é dado por Deus, inclusive o nosso casamento. Como cristãos devemos ter a prática de dizimar, e como diz a Bíblia, de dizimar. O dízimo é quase que uma aula completa, só de dízimo, o poder que tem o dízimo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, é coisa rápida. Marido e mulher devem sempre viver com o que ganham e não contrair dívidas acima da remuneração familiar. No curso também a gente explica o que é dívida e o que é investimento, tá? Comprar uma casa é um investimento, mesmo se endividando ou pegando um financiamento. Então a gente tem aí uma série de coisas que precisamos saber, mas isso numa outra aula. Marido e mulher devem sempre viver com o que ganham, tá? Criar o hábito de ter reservas em dinheiro para situações contingenciais. Guardar um pouquinho que seja. Dá o dízimo e tenta guardar um pouquinho. É aquela sementinha que Deus vai multiplicar todo mês até criar coisas maiores. Marido e mulher devem controlar juntos suas receitas e despesas periodicamente, confrontando-as com planejamento financeiro e familiar. Aí, marido e mulher. O marido fala, puxa, a minha mulher não dá importância, não quer saber e nem tem muito o que gerenciar. Mesmo assim, conversa com ela, só para que o princípio não seja quebrado. Só para cumprir o princípio, para que você seja abençoado. Presta conta para ela, fala o quanto você ganha, quanto você está ganhando, qual que é o gasto mensal, aonde é que está indo, um mês que vai ter algo diferente lá, explica. Mesmo que ela não queira ouvir, você está cumprindo o princípio. E isso vai te trazer mais bênçãos ainda. Estar ciente que o tempo passe e no futuro colheremos o que plantamos hoje. Tá? Buscar constantemente conhecimento sobre finanças pessoais, aí está os conselhos, né? Que as bênçãos obtidas devem se estender para os demais filhos de Deus, como forma de honrar e reconhecer o que Deus tem feito por você. Prosperar, cuidar da sua casa, da sua família, da sua esposa, dá o melhor que essa terra tem. Dá o melhor que essa terra tem. Tá? Isso é promessa de Deus. E transbordar. Água parada, água retida apodrece. O dinheiro que vocês ganham, dizimem e deem ofertas. Abençoe a vida de pessoas. Isso é multiplicar até 100 vezes mais. É bíblico. É bíblico. Não acumulem riquezas. Claro, tenho lá a sua reserva, a sua poupança, mas dinheiro é para investir no reino. Esse é um dos princípios que o pastor Anderson, que é um empresário há bem mais tempo que eu, e observa isso e me ensinou isso, investir no reino. Investir. Igrejas, pessoas, cursos, enfim. É um fluxo financeiro que nunca para. Nunca para. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama, e aí entra, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, não importa qual situação que a gente está hoje, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, começar a cumprir princípios, pedir perdão a Deus pelos erros cometidos e que você quer mudar, e peça ajuda para Deus naquilo que você não sabe, se humilhar e orar, e buscar a minha face, o que é? Começar a ler a Bíblia, começar a conhecer mais princípios, comprar um livro que fale sobre isso. Ali tem experiências de anos de muitas pessoas. Isso é buscar a face de Deus, meditar, estudar, ler a Bíblia. E se afastar dos seus maus caminhos. Aí o homem tem que fazer aquela reflexão sobre infidelidade e outras coisas mais, né? Perdoarei os seus pecados e curarei sua terra. Curarei seus filhos, sua casa, suas finanças, seu dinheiro. Trarei de volta o meu sonho para o teu coração, o meu propósito que eu tenho desde o começo.
E quase terminando, tá? Lá em Tiago 1, 5, 7, fala: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Orar, se humilhar, pedir perdão, e pedir a Deus sabedoria. Deus me ensina a crescer, me ensina a prosperar, me ensina a cuidar dos bens que o Senhor está me dando, a começar pela minha família, me ensina. O Espírito Santo vai transformar você de uma maneira que você não vai se reconhecer em pouco tempo. Aí o trabalho do Espírito Santo, tá? Não é seu, não é do pastor, é do Espírito Santo, através da tua busca pela palavra, pelo ouvir. Peçam, Mateus 7, de 7 a 11, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mas claro que isso aí, olha, não é só esse versículo, tá? Tem uns 3 ou 4, da mesma forma, em outros livros. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Vocês já ouviram esse versículo várias vezes. Ou se pedir o peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, pecadores, negligenciadores e uma série de coisas que nós somos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, se vocês estiverem dispostos a obedecer, se vocês estiverem dispostos a obedecer os princípios, os mandamentos, comerão os melhores frutos desta terra. Palavra mais clara que isso, e tão simples e fácil, tá? Não tem segredo, não tem mágica, não tem fórmula nenhuma, é só isso. Malaquias 3,10, aqui fala sobre o dízimo, né? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Esse versículo, antes da gente ler, é o único que tem um mandamento, um desafio e uma promessa. É o único versículo na Bíblia que Deus se permite ser provado. Cuidado, tá? Esse é um pecado muito, muito grave. Mas nisso Deus fala, pode me provar. Cumpra esse princípio só para vocês fazerem o teste. Para que tragam o dízimo, 10% do que vocês ganham, tá? De tudo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Qual casa? A igreja. Tudo isso aqui custa dinheiro. Essa energia, isso aqui tudo custa dinheiro. É na igreja que você participa, que você traz a sua família. É ali que você dá o dízimo. Ah, mas eu não quero por isso, por aquilo. Está quebrando o princípio. O dízimo é da igreja que você participa. Quer abençoar uma outra igreja? Faça uma oferta, que também é uma semente poderosa, tá? O dízimo nada mais é do que 10% que vai proteger os outros 90%. De quem? Do gafanhoto, do devorador. Sem dízimo fica exposto. Tudo que você ganha vai desaparecer. O dízimo é para proteger, para crescer. E a oferta é para multiplicar com rapidez, tá? Porque a Bíblia fala, até 100 vezes mais. Se for dada oferta em terreno bom, até 100 vezes mais. Então faça a conta. Não existe investimento melhor hoje, tá? Nenhum no mundo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E ponham-me à prova. Só nessa circunstância, tá? Cuidado. Diz o Senhor dos Exércitos. E qual que é a promessa? E vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Isso é muito poderoso. Mas a gente precisa estar observando tudo que a gente já viu antes, tá? Para chegar nessa parte financeira e isso ser executado. Isso é automático, tá? Isso é automático. Deus está falando ali, tá? Um mandamento, um desafio e uma promessa. Os três atrelados juntos ali. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pede. Esse é tão poderoso que a gente pensa, mas como assim? Se estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, buscar a Deus, estudar, deixar o Espírito Santo agir, pedires tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, para a honra e glória, tá? Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aí entra, cuidado de você pedir o que quiser, vai ser atendido, claro, que não seja um pedido egoísta e alguma coisa que seja fora dos princípios de Deus. Alguma coisa que vai enaltecer a tua vida com Deus, a tua família, os teus filhos, a sua igreja, e que traga mais pessoas a Jesus Cristo. É para isso que o dinheiro serve.
E aqui tem 2 exemplos clássicos, tá, que a gente não vai ler, isso aqui é só para referência. Vocês conhecem a história de Nabal, o homem pouco sábio, onde, graças à esposa Abigail, com muita sabedoria, evitou aí uma tragédia familiar e teve sua recompensa depois, né? Casou com o rei. E Nabal teve por sua insensatez, por sua ignorância, por seu orgulho, por sua prepotência, perdeu a vida, né? Por não, principalmente ouvir a esposa, tá? Ou não compartilhar com a esposa em não cumprir princípios. Então está aí para vocês, 1 Samuel 25, 3 a 14, tá? E ali embaixo, depois de ler isso aí, quais planos, sonhos e desejos estão sendo mortos por quebra de princípios? E o outro, o pastor Anderson, acho que falou sobre isso, né? Da multiplicação do azeite, mas geralmente a gente conversa muito sobre esse versículo falando do milagre, da provisão de Deus, do favor. Mas o que levou essa mulher a passar o que ela passou? Um sentimento de perda, de morte do filho, de ser levado, porque o homem não cumpriu com a sua missão. Morreu, faleceu, deixou o quê? Dívida. Dívida e dívida. Não deixou conforto, não deixou comida, não deixou nada. Então, olha só a responsabilidade. Se não fosse pela intervenção divina, trazer morte à sua casa. Isso é uma coisa para nós homens refletir. Como é que a mulher chegou nessa situação? E é isso que a gente faz quando quebra princípio. Põe nossa família para sofrer, nossos filhos para sofrer. E os princípios não são difíceis. Sabe o que é mais difícil? É não cumpri-los. É bem mais difícil. Então está aí a história para vocês lerem também lá em 1 Reis 4, né? E é isso, eu quero concluir em cima da hora, passou um pouquinho, desculpa, tá? A gente vai estar orando e agradeço aí mais uma vez pelo convite, que a igreja seja despertada para essa necessidade de buscar mais, de aprender mais, que daqui saiam homens realmente de honra, homens que Deus pode contar com vocês, homens segundo o coração de Deus, homens a qual Deus se agrada. A Bíblia fala que Deus está buscando com uma lupa homens que Ele possa usar para os tempos finais. Somos nós. Se preparem, se você está aqui, se você está vivo, está respirando, é porque Deus quer fazer alguma coisa da sua vida. Eu já tenho tanto de idade e tal. Não dá tempo, Deus restitui tudo isso. Deus restitui. Comece a orar, comece a conversar com Deus. E que Deus possa ter misericórdia de nós, que o favor de Deus, que o amor, que a graça esteja sobre todos nós e a nossa casa. Obrigado, igreja, e